pregar a sua infalível, inefável, inerrante, imutável, imensurável palavra de Deus. Louva a Deus por tudo. Eu sou dependente de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor, servo da Majestade Eterna, delegado do Altíssimo, pastor Fabrício, por mais uma vez me fazer regressar a esse santuário. É um prazer estar aqui. Estive na abertura desta campanha e Deus me deu essa dádiva novamente de estar no encerramento com vocês aqui. Louva a Deus pela vida do Senhor. Que a Eterno continue abençoando, te prosperando, te guardando, em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Vicente também. Que a Eterno abençoe vocês poderosamente, todos que estão na nave da igreja. Louva a Deus pela vida de vocês, como nós, Ismael. Deus te abençoe, a família, teu pastor hoje que está aí, herdeira, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Meu filho Samuel Josias, que veio comigo, como o pastor falaram, eu escutei o meu pai, né? Pequenininho já acompanha. Eu preguei terça-feira em Cajazeiras e ele também foi comigo. E a jornada é grande, porque de moto, né? É bem complicado. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Sem perda de tempo, sem delongas. Só os portadores de Bíblia. Abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, o doutor Lucas, capítulo de número 16, para a nossa breve meditação. Lucas, capítulo de número 16 e versículo de número 19 ao versículo de número 31. Na medida que os irmãos e as irmãs, guerreiros e as guerreiras, servos e servas da Majestade Eterna, com seus santos lábios digam Maranata, quem encontrar. Amém? Glórias a Deus. A palavra grega traduzida no nosso idioma, transliterada: ora vem, Senhor Jesus. Todos encontraram? Escutei não, ouvi não. Quem encontrou, diga Maranata. Maranata. Eita, só foi ensaio, agora oficial. Vai? 1, 2, 3. O 3. 1, 2, 3. Oh glória. Podemos fazer menção na leitura bíblica? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Toda atenção é pouca para a leitura bíblica. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Versículo de número 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. E disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu vou repetir esse versículo. Eu disse que prestasse atenção na leitura bíblica. Disse ele, rogo-te, o rico, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Penúltimo versículo. E disse ele, o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. E o último versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Bendito és tu, Deus, Rei de todo o universo, o Senhor reinas e vives para sempre. Os reinos daqui da terra têm seus tempos, têm as suas durabilidades, mas o teu reino é sempre eterno, é de geração a geração, é pelos séculos dos séculos. Senhor, em nome de Jesus, aquele que há de vir, virá e não tardará. O Messias, o Hamashia, o Cristo ungido. Meu Deus, começa nesta noite agora a aniquilar, anular, neutralizar toda estratégia, toda estratagema, toda astúcia do diabo, de Satanás, ao favor dessa igreja, ao favor desse ministério agora. Todo roubador de mensagem, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo na autoridade do Filho do Deus Altíssimo, cai por terra agora, cai no chão agora, em nome de Jesus de Nazaré. Cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda potestade, todo principado, toda hosta infernal, todos os demônios territoriais, se você entrou aqui desavisado, na resta, na sombra, no rastro dessa pessoa, lavaia, calabaçuri, anda, lava, quebra, cai por terra, vai embora, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, sou dependente de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, fala com os teus servos através dessa palavra, de forma poderosa, de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Pode tomar a sua. O texto que nós acabamos de ler é um texto familiar, conhecido no meio evangélico. Perceba que fiz questão de ler todos os versículos acerca desse texto, para você compreender e entender o que é que o Eterno nesta noite, que é Deus o Criador, quer tratar conosco nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, ele é escatológico, ele também é soteriológico. O que é isso? Escatologia é o estudo do fim, é o estudo das coisas finais, das profecias finais. Soteriologia é o estudo sobre a salvação. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, não é muito a minha característica ler um texto extensivo assim, mas eu fiz questão de ler para os irmãos, as irmãs, os guerreiros, as guerreiras, os servos e as servas do Deus Altíssimo compreender o texto. Bom, esse texto, ele é um texto pós-morte, pois ele é um texto pós-morte. Se engana os senhores, as senhoras, ou alguém que a vida acaba aqui. De maneira alguma, a vida não acaba aqui, ela continua. E o texto que nós acabamos de ler, ele é bem eficaz de trazermos essa doutrina bíblica nesta noite. Muitas pessoas às vezes
por não entender, por não compreender e não ouvir a pregação da palavra. Porque Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Pois bem, à vista que a partir de ouvir a verdade, eu não sou mais inocente. Quando eu não escuto a verdade, eu sou inocente. Mas a partir que eu escuto a verdade, eu ouvo a verdade, eu não sou mais inocente. Muita gente diz, quando eu falar, por não entender, por não compreender, por não conhecer a verdade, diz: eu vou aqui fazer o que eu bem quiser, o que vier na minha mente, eu vou fazer, eu vou beber, eu vou farrar, eu vou fazer tudo, porque depois que eu morrer, a vida acaba. E a vida não acaba. Aqui é só um Cooper. Essa vida aqui é passageira. Tem uma vida após essa aqui. E o texto que nós acabamos de ler comprova isso. Eu quero já começar a fazer algumas interrogações, algumas perguntas, algumas indagações. E você vai responder, você. A primeira pergunta que eu vou fazer, dentro do que eu li: céu e inferno, qual a sua escolha? Salvação ou vida eterna? Qual a sua escolha? Salvação ou condenação? Qual a sua escolha? Morte ou vida eterna? Qual a sua escolha? Qual é a sua escolha? Deus não diz: esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. De maneira alguma. Quem escolhe ir para o céu ou para o inferno sou eu e você. E com vida, porque o escritor aos Hebreus, que é anônimo, no capítulo 9, no versículo 27, ele vai dizer que o homem está determinado a morrer só uma vez e segue-se o juízo. Então eu tenho que decidir a minha salvação, para onde eu vou é aqui com vida, porque depois que eu partir, o negócio fica difícil. Quem parte com Cristo, quem morre com Cristo, vai para o paraíso, esperar a primeira ressurreição, que é para os que morreram em Cristo Jesus. A segunda ressurreição é para os que partiram sem Jesus. Essa ressurreição, ela é para condenação, ela é para juízo final. Pois bem, então a vista que nós acabamos de ler aqui, a gente começa aqui, pastor Fabrício, quebrar algumas doutrinas errôneas de algumas correntes teológicas, de algumas denominações. Pois bem, nós vimos aqui, querido, o homem ele é tricotômico. Essa palavra tricotômico vem da tricotomia. A tricotomia está dentro de uma matéria da teologia chamada antropologia. Dentro da antropologia tem atomia, não é anatomia, é atomia. O que é isso? Essa doutrina é ateísta. O ateísta diz que o homem é matéria, morreu, se acabou. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui, não morreu, não se acabou. Se eu morrer com Cristo, se eu partir com Cristo, eu vou para o paraíso esperar a primeira ressurreição. Já começou as glórias, já começou alguém levantar já as mãos. Quem está me entendendo e me compreendendo neste encerramento de campanha nessa noite, não vou ser enfadonho e nem enfadonho a minha irmã. Depois, se eu partir com Cristo, morrer com Cristo, eu vou participar da primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo número 20, versículos 5 e 6, está escrito: bem-aventurado, bem feliz, bem sucedido, bem próximo, próspero é o santo que faz parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo que faz parte da primeira ressurreição. Para esse não tem condenação, para esse não tem juízo final e não tem tomo branco. Se eu fosse você, eu me alegrava. A mensagem que eu tenho para você nesta noite é essa aqui: céu ou inferno, qual é a sua escolha? Salvação ou condenação, qual é a sua escolha? Escolha morte ou vida eterna, qual é a sua escolha? Eu encontrei algumas coisas nesse texto bíblico aqui. Eu encontrei algumas coisas aqui nesse texto bíblico. A palavra aqui, rapos, é uma palavra grega. Como a Bíblia é escrita em 3 idiomas: hebraico, um pouco do aramaico no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
grego, a palavra colocar o nome inferno. Essa palavra não tem nos originais. A palavra inferno em hebraico é Sheol. E a palavra grega para inferno é Hades. Hades e Sheol é o mesmo lugar. É o lugar das almas não salvas que foram para esse lugar chamado Hades em grego e Sheol em hebraico. Então a pessoa, quando parte sem Cristo, morre sem Cristo, ela vai para o Hades, ela vai para o Sheol. Entendemos até aqui? Desenrolo já, só para você entender. A mensagem que eu tenho para você nesta noite, ela é seríssima. Ela depende muito da salvação. Amém, queridos? É uma mensagem seríssima que a gente vê, pastor Fabrício, pastor Cristiano, que somos dos altares, dos cultos. Ninguém prega mais isso. Então eu quero pregar sobre nada esse tema. Eu já preguei aqui sobre a unção que despedaça jugo. Primeiro dia eu preguei sobre a unção que despedaça jugo. Então essa palavra, ela vai parar direto dos pulmões do seu coração. Então eu encontrei algumas coisas. Então eu já fiz a distinção aqui: inferno, Hades e Sheol. Então, como eu disse que o homem é tricotômico, é porque ele é espírito, alma e corpo. O homem é o quê? É o homem. É a mulher, o ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 23. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em uma das suas epístolas, das suas cartas, ele vai dizer que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Aleluia. É aquele negócio que alguém diz assim: Deus só quer o seu coração. Deus não é açougueiro nem cardiologista. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por completo. Deus quer espírito, alma e corpo. Meu Deus, Ismael já bateu o palma ali, já gostei. A minha mensagem, pastor, ela não é muito de arrancar glória, não é muito de arrancar aleluia. Não, ela é uma mensagem cristocêntrica. Ela é uma mensagem soteriológica, é uma mensagem escatológica. Então perceba que esses dois homens aqueles morreram. E ambos foram para lugares diferentes. Porque as histórias são diferentes. Como eu falara, Deus não disse que esse aqui vai para o inferno e esse aqui para o céu. Quem escolhe é eu e você. Deus deu o homem e a mulher, os seres humanos, livre arbítrio, poder de escolha e decisão. Aleluia a Deus. O homem não é um robô, uma marionete comandada por Deus. Deus não quer que ninguém sirva a ele a pulso forçado, constrangido, por força. Deus quer que você sirva a ele de livre, espontânea vontade. Só quem serve ele aqui com alegria, com prazer, com regozijo, para nascer. Não, glória. Cadê os glórias, meu Deus? Para quebrar a barreira aqui nesta noite. Para quebrar. Você é igreja, não é pra cá. Você é igreja, você não é prédio, você não é edifício, você é glória. Você não é templo feito por mão dos homens, glória. Você não é placa, você é igreja. Agora só para me pegar, pega a tua mão, bate direita no peito esquerdo e profere desse jeito: eu sou igreja. Diga: eu sou igreja. Você também vai vir no meu canal do YouTube. Diga: eu sou igreja. Não assiste forte, eu sou igreja. E há uma palavra profética. E quem lançou essa palavra profética foi o Rabi e o Rabã, Jesus Cristo. Está com Mateus 16, 18, ele respondendo uma pergunta dos discípulos, que ele fez a pergunta aos discípulos. Ele vai dizer dessa maneira: essa é a minha igreja. A igreja não é do pastor, não é da próxima edição. Essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. A gente vai compreendendo. A gente vai compreendendo. Essa é a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, do Sheol, não, minha sepultura segura, prevalecerá contra ela. Deixa eu ver, igreja. Deixa eu ver. Você é igreja. E a igreja é formada por dois povos: judeus e gentios.
capítulo de número 10, versículo 32. E vós não escandalizeis nem judeu, nem grego que é gentil, nem igreja de Deus. 3 povos. O judeu convertido a Jesus, que aceitou Cristo como Salvador, passa a ser igreja. E o gentil, que não é israelita, quando aceita Jesus como Salvador, passa a ser igreja. Israel não é igreja. Igreja não é Israel. São 2 coisas distintas. Aleluia a Deus, glória. Deus está falando para Israel. Israel rejeitou o Messias. E os gentios que passou a ser igreja o aceitou. Pois bem, eu encontrei algumas coisas aqui no Hades, no Sheol, que não tem na igreja. No versículo 24, e aqui, pastor, como eu falava, quebra algumas doutrinas. Por exemplo, a primeira doutrina que vai quebrar aqui, pastor, é a doutrina do estado intermediário de consciência da alma. Porque algumas correntes teológicas que querem passar na revelação bíblica, diz que quando a pessoa morre, ou a alma fica na sepultura, ou a alma fica inconsciente. Não sabe o que aconteceu. E nós acabamos de ler aqui que esse texto bíblico, que não é uma parábola, parábola primeiro, premissa. Jesus não cita o nome de pessoas. E aqui ele cita Lázaro. O historiador vai dizer que o nome desse livro era Nínive. E essa parábola começa, esse texto que começa, que diz que é uma parábola, não é uma parábola. Ora, viu o homem. É o mesmo texto, é o mesmo livro que começa o livro de Jó. Isso aqui é uma afirmação, e não uma ilustração. Jó capítulo 1, versículo 1, ora, havia um homem na terra de Uz. Mesmo que seja uma parábola, como diz, na Bíblia corrigida, a Bíblia corrigida está no cabeçalho do texto, na epígrafe do texto, que é essa letra preta, está como parábola. Mas epígrafe não é Bíblia. O tradutor aqui é rara. Como na parábola de Mateus, capítulo 24, a parábola dos 10 talentos, vai estar escrito lá 10 talentos. E não é 10 talentos. Porque a parábola vai contando a parábola, perceba que ela não começa, ora havia. Ela é diferente. A parábola dos 10 talentos não é, porque aquele senhor deu 5 talentos. E ele granjeou mais 5. Fez quanto? 5 mais 5? Ele deu a outro 2. E esse aqui ele deu 2. Ele granjeou mais 2. 2 mais 2? 10 mais 4? Opa, nós já temos 14. Aí ele deu a outro 1. E esse que ele deu 1, enterrou. Agora nós temos 14 mais 1 é quanto? Então são 15 talentos, que são 10. Então a epígrafe não é Bíblia. É o tradutor que colocaram. Pegou? Entendeu? Olha para cá. Não enterre aquilo que Deus te deu. Se você ouvir essa palavra e for praticando essa palavra, o que está parado na sua vida vai começar a andar, vai começar a se mover, vai progredir, vai frutificar, porque se Deus entregou, Ele dá a cada um conforme a capacidade. Então não vem dizer que você não tem capacidade, porque quem capacita é Ele. Vamos ter aqui a primeira, a doutrina do estado intermediário da consciência da alma. Então perceba aqui que o rico foi direto para o Hades. Ele não quis nada com Deus. Ele não quis nada com a palavra. Ele foi direto para o Hades, para o Sheol. Lázaro foi ao paraíso. O Senhor de Abraão, que é um tipo de paraíso. É perto. É um lugar. É um tipo de paraíso. O rico, ele vira Lázaro no seio de Abraão. Então, nesse texto bíblico, perceba que o sal fica um pouco mais alto. Não, sal fica um pouco embaixo. Então, ninguém pegou isso. Eu vou repetir. Perceba que ele viu, olhou,
ergueu a cabeça e viu Lázaro no centro de Abraão, que é um tipo de paraíso. Então dá para entender que o sal fica mais alto. E não sal fica mais embaixo. Olha para cá. Aleluia a Deus, filho. Olha para cá. Eu disse que a minha mensagem ela não iria arrancar glória, muito glória. Olha para cá. Pois bem, então veja que é um texto após morte. Ele vê Lázaro e agora ele conversa com Abraão. Ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele começou a falar: consciência, aonde eu e você estiver, eu creio que vai ser no paraíso. Aonde as pessoas estiverem, ou no inferno ou nos céus, ou no paraíso, tem consciência de onde estão. Pegou? Olha para cá. Pois bem. Então ele fez: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, pede que Lázaro molhe o seu dedo, a ponta do seu dedo, e coloque na minha boca, porque eu estou em tormento. Ele sentiu tormento, a chama do Hades, a chama do Sheol, o queimando, consciência total. E ainda ele se lembrou dessa vida aqui, porque ele disse: eu tenho 5 irmãos que estão no mesmo caminho do que eu. Manda alguém ter com eles lá. É forte o Espírito de Deus. Aleluia. Não brinque com a salvação. Não brinque de ser evangélico, de ser cristão. O negócio é sério. Se eu partir sem Deus, se eu partir sem Cristo, o caminho é errado. É o Senhor. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Ele se lembrou, Ismael, dos 5 irmãos deles que estavam aqui. Vai ter com eles para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele sentiu a chama ardendo, queimando. Ele viu, ele olhou, ele falou, consciência. Então o homem é tricotômico, a mulher é tricotômica, é espírito, alma e corpo. Eu vou citar outro versículo, vou citar outra passagem bíblica, porque não faz doutrina com um só versículo. Se o texto não tiver contexto, vira pretexto para heresia e aberração. Hebreus capítulo 4, versículo 18, versículo 12, está escrito: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela faz divisão do espírito e alma, juntas e medulas. Juntas e medulas faz parte do corpo. E apta para corrigir. Glória a Deus. Quem me entende nessa noite? Glória a Deus. Dá para dar muito glória, tá? Não, você vai sair daqui crendo de verdade hoje. Não, você vai sair daqui para pregar para seu vizinho, aonde você trabalha, dizer que o negócio é sério. Para que faz? Oh glória, meu Jesus do céu. Oh glória. E perceba, querido, que eu não posso misturar essas palavras. Eu já traduzi elas, ó. Sheol e Hades é o mesmo lugar. Não é lugar dos mortos, é lugar das almas dos mortos. Porque se eu disser que é lugar dos mortos, eu vou dizer que a alma morre. E a alma não morre. A alma é imortal. É porque as pessoas elas não conhecem as 4 linguagens da alma. Então a alma é imortal. A alma não morre, como o espírito. Então quando o homem ou a mulher parte, morre, 2 partes se separam. O espírito e a alma se separam do corpo. O corpo vai para o pó da terra, como o eterno disser ao primeiro casal da Bíblia Sagrada, lá no Gênesis, capítulo 3, Deus está dando a sentença ao homem, está dando sentença à mulher, está dando sentença à serpente. Ele vai dizer: tu és pó, e do pó da terra tu vais voltar. Então quando o homem morre e a mulher morre, essas 2 partes se separam. O corpo se separa do espírito e a alma. Hoje a alma e o espírito se separam do corpo. Quem vai para o pó é o corpo, não é a alma, como algumas doutrinas ensinam por aí.
distorcendo a palavra do Senhor. Cadê o povo? Não dá para dar glória, né? Não dá não. O negócio é sério, não é sério o negócio? Não é sério, pastor? Então, o corpo é pó, vai para a terra. O espírito e a alma, ou vai para o paraíso, ou para o Sheol, ou para o Hades, como chama, inferno, dependendo da escolha que faz com a vida. Eu entendo nesse texto que a minha salvação eu decido com vida. Depois que eu morrer, segue-se o juízo. Perceba aqui que o inferno fica embaixo, não é aqui na terra, como diz os TJs, testemunho de Jeová. Que o inferno é aqui, de maneira alguma. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, há um caminho que leva para cima, evitando o inferno que fica embaixo. O inferno ficava embaixo, em cima ficava o seu de Abraão. Todos que morriam antes de Jesus ser ressuscitado, tanto salvos não salvos, descia para baixo, em lugares diferentes, em lugares separados. O que morria salvo, o seu de Abraão. O que morria não salvo, o Hades e o Sheol. Só quem me entende aqui nessa noite. Só quem está entendendo aqui. Só quem está me entendendo. Quantos querem morar no céu aqui? Já vou entregar o microfone de direito. Foi o que o Senhor colocou no meu coração no encerramento dessa campanha. Quantos querem morar no céu aqui? Quantos querem? Não, cadê o povo? Cadê o grupo do Glória a Deus? Deixa eu ver se está aqui. É forte, meu irmão. Cadê o grupo? Aleluia. Cadê? Deixa eu ver se está chegando. O grupo da línguas estranhas que é escasso, é difícil. Cadê? Aqueles que são batizados no Espírito Santo. Cadê? Então a alma é imortal. E todos que partem com Deus ou sem Deus estão no controle de Deus. Perceba que Abraão vai responder eles: há um abismo entre vós. Há um abismo. Esse abismo é o Tártaro. Não é todas as passagens que é erradas. Como Jesus disse em Marcos capítulo 9, está escrito assim, ó, falando dos escândalos. Marcos capítulo 9, versículo 43 diz assim: se tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijada do que ter duas mãos e ires para o inferno. Essa palavra aqui não é inferno. Para o fogo que nunca se apaga. Essa palavra aqui não é inferno. Essa palavra aqui é Guiena. É o lago que arde em fogo e enxofre. As pessoas que partiram sem Deus e agora partiram sem Cristo, que estão no Hades, estão no Sheol, na segunda ressurreição, vão receber seus corpos, não como o nosso corpo. O nosso corpo é diferente. É o corpo de não mais corrupto, mas de incorruptibilidade. É um corpo que não envelhece mais. É um corpo que não adoece mais. É um corpo que transpassa a parede. Só quem pode adorar. Pastor, é Bíblia aqui, meu pai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Prega essa palavra. Proclama essa palavra. Anuncia essa palavra. Prega para teu vizinho. Recebe a autoridade aí agora. Recebe a autoridade para pregar. Recebe a autoridade para evangelizar. Recebe isso para ele, que a vida não acabe aqui. A partir dele ver a verdade. Ele não vai ser mais inocente. Porque Deus não está o culpado por inocente. Eu estou assim 5 minutos entregar o microfone de pé direito. Todos que partem com Deus, são Deus que tem o controle de Deus. Eu vou dizer uma palavra forte aqui a você. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui e ouviu uma palavra, mas essa palavra que o Senhor me deu. Mas eu tenho algo aqui para você forte aqui. Algo para você impactante. Algo extraordinário para você da parte de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está as áreas da tua vida. Você pode estar aqui, mas você tem problema lá, problema para resolver, tem dilema, tem crises existenciais, um momento de tribulação, de adversidade. Mas eu vou levantar meu dedo de profeta e vou proferir uma palavra profética para você. Só para quem crê.
Presta atenção, você já viu muito isso, mas isso aqui confirma o que você quer. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está na direção. Deus está no domínio. Calá, surianda, dava sé. Calá, suri, é fácil, é. Camada suri, é fácil, é. Camada suri, anda, dava sé. Catoque, é mato, que faço, que há. Mato, que é na presença. Fica na presença. Fica na presença. Camada, nem pede para a esquerda, nem para a direita, e nem olha para trás. Fica na presença, beleza, meu? Fica na presença, na presença. O povo se levantou sem uma na pessoa. Caraca, suri, anda lá, não. Deus está, mulher. Deus está no controle. Deus está no comando. Deus está no comando. Deus está na direção. Deus está no comando. Deus está no controle. Deus está na direção. Caraca, Deus está na direção, Israel. Deus está no controle, pastor Fabrício. Deus está no controle, profeta. Deus está no comando. Basta que é fácil. Glória, só quem pode adorar ele aqui dentro. Só quem vai entender a palavra profética, da carta magna. Meu Deus já pegou fogo. Já pegou. A minha palavra é soteriológica. A minha palavra é escatológica. A minha palavra é para você ir para o céu. É para você ir para o céu. Fica na minha presença. Santidade. Deus está pedindo santidade. Santidade não tem idade. Santidade não tem idade. Glória. Sepultura não é Senhor nem Hades, nem Irma. A palavra hebraica para sepultura é Kebé. É onde o corpo fica. O espírito e a alma do salvo vai para o paraíso, esperar a primeira ressurreição, no escorrer da trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo número 16 e 17. Onde Paulo diz: todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados. Oh glória ao nome de Jesus. Só quem está compreendendo, só quem está entendendo a palavra profética, rima da carta magna testamente, nesse encerramento de campanha, já vou entregar para o pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não, se fosse você, eu dava glória no tamanho da sua fé. Versículo 17: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto consolai uns aos outros com estas palavras. Consolai uns aos outros com estas palavras. Oh glória. Bem-aventurado que Pai faz parte da primeira ressurreição, da inconsciência da alma, do estado intermediário, da consciência do quebra aqui, porque o rico vazio falou e olhou. Não lembrou daqui. O que mais? Pastor, lá vai. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E vai dizer assim: e as almas que foram decapitadas, que esse vem da grande tribulação, que não é igreja, são os mártires da grande tribulação. E as almas que foram decapitadas pelo amor, o testemunho de Cristo da palavra, estavam debaixo do altar de Deus, pedindo vingança. Santo, verdadeiro e poderoso, majestoso, glorioso, maravilha, alabaçuia. Quando é que vai vingar nós, ó? Consciência. Consciência. Aqui também quebra a doutrina espírita. Todos que estão, tanto partiram com Cristo e não partiram com Cristo, estão num estado incomunicáveis. Todos estão debaixo de ordem de Deus. Quem morre não vem para cá. Perceba que Abraão está sendo integrado Moisés e os profetas. Abraão não conhecia Moisés nem os profetas. Abraão está falando.